Alô, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse desafio da consciência. Só abrir aqui. Vamos começar o nosso novo livro, Uma Mente em Paz, dessa brilhante autora, Byron Katie, a mesma autora do Segredo, né? E eu peço a vocês que se desafiem a continuar nesse caminho da autoconsciência, do autoconhecimento, porque a mente sempre rejeita algo que é novo, né? Ela sempre vai buscar um jeito de rejeitar, tirar você desse caminho, mas que você possa fazer uma escolha, porque esse livro vale muito a pena. Nesse livro, ela traz para a gente ferramentas para a gente aprender a questionar esse subconsciente de uma forma positiva, não digo, mas de uma forma que seja que traga um resultado realmente interessante para o nosso viver, tá? Então, é isso, as ferramentas que ela traz aqui é justamente isso, a gente aprender a questionar todos esses conceitos, definições, julgamentos que a gente tem, principalmente o auto-julgamento, tá? Porque quando a gente questiona, é onde a gente consegue começar a perceber quais são as crenças limitantes que a gente carrega. Então, olhando para essa crença, a gente é capaz de ressignificar essa crença, e quando a gente ressignifica, a gente transforma o nosso mundo, certo? Então, o que eu trago para vocês como pedido, é um pedido mesmo, que vocês se desafiem, ok? E lembre sempre que a alma adora desafio, a mente também adora um desafio, mas você tem que aprender a desafiar essa mente de uma forma produtiva, ok? Então, eu sou Gisele Abreu, para quem não me conhece, né, que alguém vai assistir depois. Eu sou holoterapeuta, sou educadora física de formação, sou terapeuta manual, terapeuta corporal e sempre, desde menina, o que eu sou uma pessoa muito questionadora. Eu me perguntava e perguntava para Deus, né, naquela época, por que que pessoas que passam pela mesma experiência de vida tem atitudes tão diferentes diante dela, né? Eu sempre questionava isso, e quando eu amo lidar com pessoas, e quando eu comecei a ter mais contato com pessoas, mais eu percebia isso. E dentro dos meus próprios desafios, foi aonde me veio um chamado muito grande de trabalhar com consciência e auxiliar pessoas ao meu caminho. Então, esse é um chamado da minha alma, e eu quero contribuir com vocês nesse caminho e com todo mundo, né? Então, vamos começar esse livro incrível aqui. Eu vou iniciar. Vamos ver se a gente consegue fazer de uma forma mais rápida. Eu não ia ler a apresentação, eu ia pedir para vocês lerem em casa e a gente já começar. Mas tem umas explicações bem legais aqui, ok? Então, sejam bem-vindos nessa jornada comigo e com a Byron Kate, e vamos juntos, de mãos dadas nesse caminho, nesse novo ano, né? Que ele tem data para começar, mas não tem data para terminar, porque a gente vai nesse caminho, ok? Então vamos lá. Apresentação. Uma Mente em Paz é um livro sobre generosidade. Como podemos ser mais generosos, não apenas de vez em quando, mas sempre, todos os dias de nossa vida? Parece um ideal inatingível, mas e se não for? E se a generosidade puder se tornar tão natural quanto respirar? Este livro explica como isso é possível. Tudo o que é preciso ter para uma mente aberta, hum, uma mente disposta a questionar qualquer pensamento estressante que surja em seu interior. Quando entendemos quem realmente somos por trás de todos os nossos pensamentos confusos, descobrimos a generosidade natural que é nossa por direito. Byron Kate Mitchell
Todo mundo a chama de Kate. Fala do fundo da realização, seu método de autoinvestigação, que ela chama de o trabalho, the worker, em inglês. Uma espécie de mindfulness do trabalho, the working. Em inglês é uma espécie. Falei de novo. Mindfulness amplificado. Ao fazermos o trabalho, não apenas permanecemos cientes de nossos pensamentos estressantes, o que provocam toda a raiva, tristeza, frustração no mundo. Ou mas o questionamos e, por meio desses questionamentos, eles perdem o poder sobre nós. Grandes textos espirituais afirma, Kate, descrevem o quê? O que significa ser livre? O trabalho é o como. Ele mostra exatamente como identificar e questionar qualquer pensamento que o afaste dessa liberdade. Dá a você uma entrada direta para a mente desperta. Uma mente em paz vai permitir que você veja o mundo através dos olhos de alguém que despertou para a realidade, que percebe o momento radiante e que perceba, né? O estado de graça no qual não há separação, em que o coração transborda de amor. Para leitores que não conhecem Byron Katie, eis aqui um pouco do contexto. Em meio a uma vida americana comum, dois casamentos, três filhos, uma carreira de sucesso, Kate entrou em uma espiral declinante de depressão, agorafobia, autoversão e desespero suicida que durou 10 anos. Ela bebia em excesso, seu marido lhe dava potes de sorvetes e comprimidos de codeína, que ela engolia como se fossem balas, e ela acabou pesando quase 100 quilos. Ela dormia com um revólver Magnum 357 embaixo da cama. Toda noite rezava para não acordar de manhã. E foi só pela preocupação com os filhos que ela não se matou. Nos últimos 2 anos desse tormento, quase nunca conseguia sair de casa. Ficava no quarto por dias sem conseguir tomar banho, nem escovar os dentes. Para quê? Pensava ela. Isso tudo não leva a nada. Finalmente, ou em fevereiro de 1986, aos 43 anos, ela se internou em uma casa de recuperação para mulheres com transtornos alimentares, a única que o plano de saúde cobria. Os residentes ficavam com tanto medo dela que puseram em um quarto no sótão e colocavam armadilhas na escada à noite. Eles achavam que ela podia descer e fazer algo terrível com eles. Certa manhã, após aproximadamente uma semana na casa de recuperação, Kate teve uma experiência que mudou sua vida. Enquanto estava deitada no chão, não se sentia digna o suficiente para dormir em uma cama. Uma barata subiu por seu tornozelo e seu pé. Ela abriu os olhos e toda a depressão, o medo e todos os pensamentos que a estavam atormentando haviam desaparecido. Deitada lá no chão, disse ela, entendi que quando estava dormindo, antes da barata ou do pé, antes de qualquer pensamento, antes de qualquer mundo, não havia, não há nada. Nesse instante, nasceram as 4 perguntas do trabalho. Ela se sentiu intoxicada de alegria. A alegria durou horas, depois dias, depois meses e anos. Ahn, peraí, sai ali. Oh, meu Deus, desculpa aí, gente, peraí. Deixa eu tirar essa mãozinha daqui que ela tá atrapalhando aqui. Ah, depois anos. Quando voltou para casa, os filhos que viviam com medo de seus surtos mal conseguiram reconhecê-la. Seus olhos tinham mudado. O azul tinha ficado muito límpido, muito bonito, disse sua filha Roxanne. Quem olhasse neles veria que ela era inocente, como um bebê. Ela passava o dia inteiro feliz, todos os dias, e parecia estar repleta de amor. Kate passava a maior parte do tempo em silêncio, sentada por horas junto à janela ou ao lado de fora, no deserto. Seu filho mais novo, Ross, disse: Antes da mudança, eu não conseguia olhar em seus olhos. Depois, eu não conseguia parar de olhar neles. Kate levou anos para aprender a falar sobre seu estado de ser. Ela não tinha nenhum contexto externo para sua nova percepção. Nunca tinha lido livros de espiritualidade nem ouvido falar de práticas espirituais. Tinha apenas a própria experiência para guiá-la, e tudo de que precisava era a investigação que vivia em seu interior.
O renascimento de Kate foi mais radical que o tipo de experiência de conversão de William James, documentada em As Variedades da Experiência Religiosa. Tão radical, na verdade, que ela teve que reaprender, ou, de seu ponto de vista, aprender tudo sobre ser humano. É como se ela tivesse dado um reset nesse subconsciente, como se ela tivesse limpado tudo que estava arquivado no subconsciente dela. Tudo sobre ser humano, como funcionar no tempo e no espaço, como desmembrar a realidade em substantivos e verbos para poder se comunicar com as pessoas, como fingir que o passado e o futuro eram reais. E o efeito disso foi exatamente o contrário da experiência habitual de conversão, no sentido de não resultar na aceitação de uma crença religiosa. Sua clareza não permitia e não podia permitir nem uma crença. Essa clareza se mantinha viva através de conceitos religiosos junto a todos os outros pensamentos. Depois de despertar, ela continuou a sentir, a ser, a presença ininterrupta do amor com a qual havia despertado. Sentia que se falasse da minha alegria, dizia ela, explodiria o teto da casa de recuperação do planeta inteiro. Eu ainda me sinto assim. Durante aquele primeiro ano, em meio à sua grande alegria, crenças e conceitos continuaram a surgir em sua mente. A forma como ela lidava com eles era por meio de investigação. Ela frequentemente ia sozinha para o deserto, que começava a apenas algumas quadras de sua casa em Barstow, acho que é isso, Califórnia, para investigar esses pensamentos. Sobre sempre que uma crença aparecia em sua mente, a maior sendo minha mãe não me ama, ela explodia no corpo como uma bomba atômica. Eu percebia tremores, contrações e aparente aniquilação da paz. A crença também podia ser acompanhada de lágrimas e rigidez no corpo. Para quem visse de fora, eu podia muito bem parecer tomada dos pés à cabeça por problemas e tristeza, mas de fato, eu sempre continuava a experienciar a mesma clareza, paz e alegria que haviam surgindo quando acordei no chão na casa de recuperação, sem eu, sem mundo e com riso simplesmente jorrando da minha boca. A crença que havia surgido sempre despencava e se dissolvia à luz da verdade. O que abalava o corpo era o que estava na crença, era o que restava da crença, que parecia como uma sensação desconfortável. A partir desse desconforto, eu automaticamente sabia que a história não era verdade. Nada era verdade. A consciência disso foi experienciada como humor glorioso, uma alegria gloriosa e arrebatadora. A investigação continuou por aproximadamente um ano, até que todas as crenças e os conceitos foram consumidos. O método foi testado no laboratório de sua experiência com o padrão de sanidade mais rígido que até cientistas da mente mais meticuloso poderia conceber. Qualquer pensamento ou evento mental que tivesse a tendência de tirá-la do equilíbrio, qualquer coisa que provocasse nela uma reação que resultasse da diminuição da sua paz e alegria, era submetido à investigação meticulosa, até o pensamento ser abraçado pelo entendimento. Sou alguém que quer apenas o que é, afirma Kate. Ir ao encontro de cada novo conceito, como um amigo se revelou ser minha liberdade. É aí que o trabalho começa e termina, em mim. O trabalho revela que é possível amar tudo exatamente como é e mostra como fazer isso. Ao fim do processo, durante o segundo ano após seu despertar, restava apenas a clareza. Logo após o retorno de Kate da casa de recuperação, espalhou-se por Barston a notícia de uma mulher radiante, e algumas pessoas se sentiram magneticamente atraídas para ela e sua liberdade. À medida que mais pessoas a procuravam, ela se convenceu de que o que precisavam, se é que precisavam de alguma coisa, não era da presença física dela, mas de um jeito para descobrir por si mesmo o que ela havia compreendido.
O trabalho é a personificação do questionamento sem palavras que havia despertado dentro dela. Ela o havia vivido e testado. Agora ela o formulava como se fosse em câmera lenta, para ser usada por outras pessoas. Ao longo dos últimos 30 anos, ela ajudou milhões de pessoas ao redor do mundo a começarem a se libertar do estresse, da frustração e da raiva e da tristeza. Espera só um pouquinho, gente. Eu esqueci de mandar o link para uma pessoa que me pediu. Hum, só um pouquinho. Pronto. Agora sim. 3. Uma mente em paz. O que a gente vê nesse começo aqui é incrível, né? Quando a gente está na disposição ou no fundo do poço, é quando dá aquela, como falam, a virada de chave. O que ela alcançou aqui é algo assim muito desafiador para a nossa realidade, que é esse reset do subconsciente, é quando você olha todo mundo sem nenhum julgamento. E isso o que a gente mais aprendeu na vida é funcionar diante de julgamento. E quando a gente não tem julgamento, é onde a gente pode ver o outro além da visão humana, né? E esse é um desafio para todo mundo. Uma mente em paz é estruturada em torno do Sutra do Diamante, um dos maiores textos espirituais do mundo. O Sutra é uma meditação sobre despertar-se de si, que em seu significado comum é quase um sinônimo de generoso. No sentido literal em inglês, porém, é self, ou seja, sem eu. Como o Amit Goswami trabalha, né? O self é a essência, o eu sou, sem eu só, eu sou, a presença divina, né? No sentido literal, o que significa tanto não ter um eu, quanto perceber que não há algo como eu, né? Esse eu condicionado. Você pode achar que esse significado é um conceito espiritual, já que tentar se livrar de seu eu pode parecer tão impossível quanto se afastar da sua sombra. Mas, depois de praticar a investigação ou a meditação por algum tempo, você poderá ver que, de fato, o conceito discutido aqui é o eu, em vez de não ter um eu. Por mais que você tente, é impossível encontrar qualquer coisa na realidade que corresponda a esse conceito. Para a mente límpida, não há eu nem outro, como afirma o Sutra. Quando você entende essa verdade, o egoísmo se reduz radicalmente. Quanto mais seu senso de eu se dissolve à luz da consciência, mais generoso você se torna naturalmente em todas as suas variações. Essa é a verdade central para a qual o Sutra tenta nos despertar, né? Para a consciência do Uno, que nós todos somos um, que não existe separação de ser, porque cada um de nós é uma célula do grande organismo que é o universo, né? Então, quando a gente. E cada célula depende da outra para que esse corpo seja o total, a totalidade que ele é. Então, quando a gente vai acessando essa consciência do uno, é onde a gente se liberta do julgamento, que é o julgamento que cria a separação, né? 4. Um de meus trabalhos como coautor desse livro foi encontrar um equilíbrio entre a experiência de Kate e o que é inteligível para o público em geral. O processo terminou em relativo fracasso, embora fracasso seja um conceito alheio a ela. O Sutra do Diamante, ela me descreveu por e-mail do sofá a 1 metro de distância da minha poltrona. Clama por uma consciência além de qualquer coisa que possa ser articulada. O Sutra sabe que a maneira mais simples de apresentar a verdade é negar qualquer coisa que possa ser dita. O que é preciso e generoso
Eu falo ou escrevo meus comentários e você dá a forma a eles e os organiza e os leva ao mais próximo possível da minha experiência vivida. E ainda assim as palavras são mentiras. Você tem um trabalho difícil, querido. Eu sou a onda e você está tentando controlar. O que ela quer dizer aqui é que as palavras que a gente conhece é dentro de todo esse conceito e definição limitado que está condicionado no nosso subconsciente. Ela alcançou algo além das palavras condicionadas, por isso que é difícil para ela expressar esse lugar aonde ela alcançou de consciência, né? Que as palavras que a gente usa vêm sempre baseado nos conceitos e definições conhecidos pelo nosso subconsciente. Gostei do trabalho de domador de onda. Onde não tive sucesso nessas páginas, as palavras de Kate parecem se levar a sério. Onde tive sucesso, elas soam como Kate soa em pessoa, clara, amorosa, engraçada, generosa, moderna e alarmantemente útil. Incluí algumas histórias do primeiro ano de Kate após sua experiência de despertar para a realidade. Isso tem a desvantagem de apontar para desvantagem de apontar para o que Kate chama de a mulher. A pessoa Byron Kate, o que não é algo que ela veja razão para fazer. Por isso tive que extrair as histórias dela por meio da sinceridade do meu fascínio. Mas incluí-la aqui tem a vantagem de tornar as verdades do Sutra do Diamante mais vívidas e pessoais. As histórias podem ser perturbadoras e até mesmo assustadoras para alguns leitores. Elas podem fazer com que pareça que a experiência de Kate foi uma espécie de surto mental e, portanto, dispensável. Mas, por mais loucas que algumas delas pareçam, a essência são sobre uma mulher que se tranquilizando por meio de um processo de tentativa e erro estático até a sanidade profunda e equilibrada. Há muito pouco escrito sobre a experiência de uma autoconscientização profunda partindo de quem a experienciou, como Eckhart Tolle, né, no livro, nos livros dele, o autor do O Poder do Agora, né? Ele também experienciou essa dificuldade de se expressar depois que ele alcançou esse estágio de consciência. Temos apenas esboços e frases de mestres antigos. Quando ele viu a florada de pêssegos, diz o antigo relato, ou quando a porta bateu sobre sua perna e a quebrou. Ele de repente acordou. Nada é dito sobre como o mundo desmoronou e se transformou para o investigador atônito. E não há quase nada sobre os resultados posteriores dessas experiências. Além disso, despertar sem nenhuma preparação é muito raro. Há apenas um exemplo que conheço do século XX que se compara em profundidade com Kate, a do sábio indiano Ramana Maharashi, Maharshi, ou Mahama, Ramana Maharshi, isso. Uh! Ramana descreveu a consciência de seu despertar com detalhes, mas como ele era o equivalente a um monge e vivia em uma cultura na qual esse tipo de experiência é reconhecida e reverenciada, não teve problemas com a integração. Algumas pessoas iam alimentá-lo e vesti-lo, fora isso, deixavam-no sozinho em um estado de samadhi, concentração profunda. Ele ficava lá na montanha, não tinha que voltar para a família, dirigir um carro, nem fazer compras de supermercado. Nem eu tinha de skate. O despertar habitual, que acontece por meio da prática profunda de meditação, é muito mais irregular, um clarão ou um insight que dá a você grande encorajamento e limpa a sua vida em certa medida. E depois disso, uma caminhada muito arrastada à medida que o insight se assenta e o transforma. Não é o que eu sou, não é que não sou alegre, disse o futuro mestre Zen Tung-Shan para seu professor, depois que seu olho interior se abriu. Mas é como se eu tivesse coletado uma pérola em uma pilha de bosta.
Mais tarde, pode haver outro insight ou insights, e mais clareza e mais arrastar-se através de detritos kármicos. Essas são experiências extraordinárias e cada insight é uma pérola valiosíssima, pela qual você venderia de bom grado tudo que possui. Mas eles não são incomuns. O que acontece então quando há uma ruptura total? Vamos ver isso com a história de Kate. Um dos benefícios do comentário de Kate é que ele desmistifica o termo iluminação, porque o Sutra do Diamante diz que a iluminação não existe, porque o mestre Zen Hangi Po disse iluminação é uma conscientização de que iluminação não existe. Através das palavras esclarecedoras de Kate, nós podemos descobrir. Segundo ela, iluminação, explicada de maneira mais simples, significa um jeito mais despreocupado de experienciar o mundo aparente. Se você acredita que o mundo é mau, por exemplo, e depois descobre por meio de investigação que ele na verdade é bom, você mesmo se torna mais bondoso, mais livre, menos deprimido, menos temeroso. Gosto de usar a palavra iluminação não para um estado exaltado da mente, mas para a experiência muito praticável e realista de entender um pensamento estressante. Por exemplo, eu acreditava no pensamento: minha mãe não me ama. Depois de questioná-lo, perceber que não era verdade, rastrear os efeitos de acreditar nele, os efeitos que a crença tinha em minhas emoções e ações. Ver quem eu seria sem esse pensamento, invertê-lo e encontrar exemplos vivos de como cada uma das inversões era verdade. Fui iluminada em relação a esse pensamento e ele nunca mais me incomodou. É como se ela tivesse acessado realmente o outro ponto da energia, né? Ela estava focada num ponto de vista e ela virou não para o lado de lá, ela entrou no caminho do meio, onde ela via a pureza dessa energia, sem a polaridade, né? Hum, é muito importante entender isso. As pessoas acham que iluminação deve ser algum tipo de experiência mística e transcendental, mas não é. Ela está tão próxima de você quanto o seu próprio pensamento mais perturbador. Quando você acredita em um pensamento que discorda da realidade, você fica confuso. Quando questiona esse pensamento e vê que ele não é verdade, você fica iluminado em relação a ele, fica livre dele. Por quê, gente? Porque a gente tira as emoções, né? A gente tira o sentimento das memórias. É como, né, o trabalho que a gente faz, todo mundo que faz trabalho com energia, o intuito é tirar a energia desse pensamento, né, dessa emoção, e ele passa a se tornar só algo que você lembra, uma lembrança, não mais aquela conotação com peso do sentimento criado a partir de uma interpretação, né? Ahn, Nesse momento, está tão livre quanto o Buda. Não surge o próximo pensamento estressante e você acredita nele ou o questiona. É a sua próxima oportunidade para se iluminar. A vida é simples assim. As histórias falam de uma pessoa despreparada para sua experiência de despertar para a realidade. Ela não desejava isso, não tinha praticado para isso, nem sabia o que era. Ela não tinha como rotular o que aconteceu, nem qualquer outra pessoa ao seu redor. Tudo o que ela sabia era que sua vida tinha mudado radicalmente. Uma mulher paranoica, agorafóbica, suicida, tinha se tornado instantaneamente alegre e serena. E tinha ganhado um método capaz de mantê-la enraizada nesse estado sem sequer voltar ao mundo da ilusão. Descobri que quando acreditava em meus pensamentos, eu sofria, disse Kate. Mas quando não acreditava neles, eu não sofria. E isso é verdade para
todos os seres humanos. A liberdade é simples, assim. Descobri que o sofrimento é opcional. Descobri uma alegria dentro de mim que nunca desapareceu, nem por um momento. Essa alegria está em todo mundo, sempre. É o que o Axis diz, né? A gente sofre porque a gente é identificado com a mente. A gente saiu da identificação com a essência e se tornou identificado com a mente. E isso tornou em nós essa distorção, né? Criou em nós essa distorção diante da nossa experiência temporariamente humana. E a gente se tornou refém dos sentimentos gerados por esses pensamentos. Ela não tinha lembrança de sua vida de antes, e sim inseriu na história de sua família com um destemor que deixaria as pessoas perplexas. Seu marido e seus filhos, de repente, apareceram na casa de recuperação do nada. Esse estranho grandão é meu marido? Esses três jovens que nunca vi antes são meus filhos? Tudo bem. A lousa tinha sido apagada. Não havia professor nem tradição para ajudá-la ou dar a ela uma referência para o que tinha acontecido. Já imaginou? Se chegar num branco total, que você não sabe mais, você não tem conceito, definição de nada. Já imaginou essa experiência? Que louco! Um dia você sai no mundo e você não tem mais conceito do que é ser pai, mãe, porque ela perdeu os títulos, né? Foi tirado dela todos os títulos que ela aprendeu. Você já pensou isso? É desafiador, né? Nossa, ela teve que descobrir tudo por conta própria. Não sabia mais quais eram nossas normas sociais. Nossa. Então, quando via um estranho na rua, ia até ele e olhava fixamente em seus olhos, intoxicada de amor, ou entrava na casa de alguém porque sabia que tudo lhe pertencia. Ela não fazia ideia de que as pessoas iam considerá-la louca. Aprendeu a dizer eu e você, mesa e cadeira, embora soubesse que as palavras eram mentiras. Essa história também nos mostra como são radicais os insights do Sutra do Diamante. Quando o autor do Sutra diz que não existe eu e não existe outro, ele não está brincando. Ele não quer dizer simplesmente que todas as coisas são interconectadas. Ele quer dizer que literalmente não existe uma entidade como eu, que eu não passa de uma construção mental, assim como a aparente realidade de qualquer coisa externa a nós, ou interna, na verdade. As histórias de Kate mostram como deve ser a aparência e a sensação de alguém que compreende essa verdade no âmago do seu ser, por, por mais selvagem que a forma da consciência possa parecer do exterior. Internamente, ela se movimenta em perfeita harmonia. O barco desce o rio gentilmente, alegre, 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 sem um sonhador apenas o sonho. E nem mesmo isso. Stephen Mitchell, que é o marido dela, né? O que é interessante, que eu estou lendo também um outro livro, que é A Escola dos Deuses, ele fala genialmente sobre isso, que é o nosso maior desafio, é entender que tudo na nossa vida é uma projeção da nossa mente, né? E quando ela fala aqui que ela entrava na cabeça das pessoas, na casa das pessoas, achando que era a casa dela, e abria a porta e ia entrando assim, que nem uma doida desvairada, é porque ela não via mais separação. É como ela também abria a porta da casa dela para todo mundo. Não existia essa separação, né? Esse eu condicionado à mente, o eu julgador, o eu que separa, né? Só existia o self que faz parte do todo, da consciência divina que habita em todos nós, né? Essa consciência crística que a gente almeja alcançar. Então, esse é o desafio que ela vai nos mostrar aqui nesse livro, né? Então, vamos lá. Sobre a investigação. O que que é essa investigação? Nada mais é de que questionar. Ela vai ensinar uma forma coerente de você questionar
esses pensamentos estressantes que aparecem, para que você tenha a clareza do que está por trás dessa. Porque quem, na verdade, interpreta as situações não somos nós, né? O nosso olho físico enxerga, ele só vê, ele só recebe fótons de luz que vai lá para o occipital e é lido pelo subconsciente, e esse subconsciente então interpreta e traz uma mensagem sobre o que é essa situação, essa coisa, tudo, qualquer coisa que a gente está vendo. Por isso que quando a gente tira o título de tudo isso, é quando a gente tira o poder do subconsciente interpretar as coisas. É onde você está deixando a alma se manifestar, né? Essa divina presença que habita dentro de cada um de nós, olhando para tudo sem o crivo do julgamento. E esse é um desafio, né? Eu acredito que a humanidade um dia vai chegar nessa consciência do Uno, né? Eu sou a velhinha de Taubaté. Eu acredito na humanidade, no avanço, e a gente. Mas é um desafio. Mas quando você entra nesse autoconhecimento, aonde você se permite questionar tudo e todos, você percebe então que você pode sim construir uma realidade com mais leveza, com mais clareza, com mais humanidade, né? Com total facilidade, alegria e glória na vida da gente. E isso é o que a gente almeja, né? Quem está em busca de si mesmo e em busca da expansão de consciência. É verdadeiro isso para vocês ou não? Ahn, vão guardando aí, se não for verdadeiro, depois a gente entra num debatezinho, enfim. Sobre a investigação. Nos capítulos seguintes, quando Kate usa a palavra investigação, ela quer dizer especificamente o trabalho, né? O autotrabalho. O trabalho consiste em quatro perguntas e no que ela chama de inversão, que é o jeito de experienciar o oposto daquilo, o oposto daquilo em que você acredita. As perguntas são: primeiro, isso é verdade? Segundo, você pode saber com certeza absoluta que isso é verdade? Terceiro, como você reage, o que acontece quando você acredita nesse pensamento? Quatro, quem você seria sem esse pensamento? É, essa última pergunta é a cereja do bolo, porque eu vou alcançar o que eu desejo como o bom na minha vida, né? Quem eu seria? Eu vou entrar na imaginação positiva. Na primeira vez em que você se depara com elas, essas perguntas podem parecer meramente intelectuais. O único jeito de realmente entender como funciona é usá-las você mesmo. Mas testemunhar seu uso por outras pessoas pode lhe proporcionar um vislumbre até uma experiência de seu poder, e você pode encontrar muitos vídeos de Kate fazendo o trabalho com outros em seu site www.thework.com. Quando as perguntas são respondidas com honestidade, ganham vida, refletem verdades que não conseguimos ver quando olhamos para dentro. Ao contrário, né? Há instruções sobre quando olhando. Há instruções sobre como o trabalho no apêndice e mais instruções detalhadas no site e no livro Ame a Realidade. O trabalho já foi chamado de autoajuda, mas é muito mais que isso, é a autorrealização. Ao questionarmos um pensamento estressante, vemos por conta própria que não é verdade. Conseguimos ver sua causa e seu efeito e observar com tristeza de detalhes exatamente que tipos de dor e confusão resultam de acreditar neles. Aí captamos um vislumbre do espelho vazio. O quando
o mundo além da nossa história do mundo e ver vislumbre do espelho vazio, o mundo além da nossa história do mundo e vemos, né, a forma como a gente interpreta. Como seria a nossa vida sem esse pensamento? Por fim, conseguimos experienciar o oposto daquilo em que tanto acreditávamos e encontrar exemplos de como esses opostos são verdades. Quando questionamos profundamente um pensamento, ele perde poder de nos fazer sofrer e, no fim, deixa até mesmo de surgir. Eu não deixo meus pensamentos irem, diz Kate. Eu vou ao encontro deles com o entendimento. Aí eles me deixam ir. Como a. Ai, como é que é o nome dela mesmo? Tem outra autora que fala: eu não mudo meus pensamentos, eu não resolvo meus problemas, eu mudo os meus pensamentos diante dele e os problemas se resolvem, né? E esse é o caminho, né? Quando eu mudo a minha forma de ver, né? Quando eu mudo a minha interpretação de uma situação ou de algo, porque o fato é um fato, ele não tem. Mas o que faz esse fato ter dor, sofrimento, facilidade e alegria é a forma como eu interpreto esse fato. E a forma como eu interpreto esse fato está diretamente ligado à forma como eu me vejo diante desse fato. A minha autoimagem, o que eu penso sobre mim, o que eu falo sobre mim, porque todas as crenças que eu carrego criaram em mim uma falsa personalidade que me faz, né, experienciar tudo ao meu redor. É verdadeiro isso para vocês? Vocês podem ver, qualquer situação, ela só muda quando você muda a sua forma de se posicionar diante dela. Enquanto você não se vê diante dela, ela tem um poder gigantesco sobre você. A hora como você se vê e percebe que é você que está se posicionando daquele jeito e você que está dando um tamanho gigante para aquilo, tudo se transforma. Acho que todo mundo aqui já deve ter tido uma experiência desse jeito, né? E tudo diz respeito a como você dá importância para as coisas e para as situações. Quando você vê um pensamento limitante que você carrega, eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe sempre falava para mim: Você é a cara do seu pai, você é seu pai escarrado e cuspido. Ela falava para mim. E a vida inteira eu escutei ela falando: Seu pai não serve para nada, seu pai não cria dinheiro, seu pai isso, você é aquilo. Imagine como que eu me via diante de tudo, né? Então, esse tipo de coisa você só consegue transformar quando você entende que tudo é um ponto de vista seu e da outra pessoa também. Quando você percebe que tudo é um ponto de vista, nada mais que isso, você percebe que não existe uma única verdade. Existe a verdade de cada um. Cada um carrega o seu ponto de vista diante das coisas. E quando eu estou no trabalho e na intenção de conhecer quem realmente eu sou e isso é o suficiente, eu consigo então perceber que eu não sou esses pensamentos, eu não sou essa história que aconteceu comigo. Quem sou eu? Quando eu faço essa indagação, eu começo um caminho maravilhoso de transformação dentro de mim e da onde eu convivo, né? O Axis ensina uma ferramenta fantástica, que é você acordar de manhã, você agradecer, gratidão, universo, por mais esse dia. Quem sou eu hoje? Quando você pergunta quem sou eu hoje, que grandiosas e gloriosas aventuras eu terei, você começa a ter um pouquinho mais de consciência a cada dia. Vou ligar que vai acabar minha bateria, vou só pôr na parede, de quem realmente você é, né? Então, um momentinho, vão pensando aí no que vocês se questionam.
tanto que limitam o seu viver? Por que que eu falo tanto de Axis? Porque eu vou falar muito durante, porque toda ferramenta que vem, existe esse conceito de que eu sou o criador da minha realidade. Essa é a base de tudo. Por que que eu sou o criador da minha realidade? Porque a forma que eu penso sobre mim é a forma que eu vibro e envio um convite para o universo, para que tudo venha para o meu mundo, percebe? Então, quando eu mudo a forma como eu me vejo, eu mudo a minha vibração e eu mudo as informações que eu envio para o universo, como convite para o meu viver, certo? É verdadeiro isso para vocês? Acho que todo mundo já começou um Sim. caminho nesse sentido, né? Vamos ver aqui. Vamos começar com essa primeira parte? Ainda dá tempo. 9, vamos até as 10? Tudo bem para vocês? No outro livro a gente extrapolava muito. Vamos ver se nesse a gente é mais regrado no tempo, né? Melhor. Sutra do Diamante, né? O ouvinte que escuta na neve e, sendo ele mesmo nada, não contempla nada que não está ali e o nada que é. Wallace Stevens de Snowman. O título do sutra em sânscrito, eu não sei falar esse negócio. Pranapanamita Sutra. Nossa, tudo bem. Que significa a escrita de sabedoria transcendental do cortador de diamante. Cortador de diamante, porque é uma escritura de sabedoria tão comprimida e adamantina que corta por meio da dúvida, da mesma forma que um diamante corta o vidro. Se você duvida de tudo, quando você questiona tudo, você percebe que sem o conceito que você dá para aquilo, nada existe, né? Eu não sei vocês, que nem eu, quando eu era menina, eu questionava desse jeito. Eu olhava, eu era pequena, eu falava assim: quem será que pôs o nome de cadeira nesse negócio? Mas por que que todo mundo acreditou que era cadeira, né? Umas coisas doidas, e eu ficava me questionando nesse sentido. Quem será que criou esse nome, né? É, vamos lá. Estudiosos consideram que ele foi escrito por volta de 350 EC. EC, que será que é? Idade. Tá. Embora, segundo. Depois eu vou ver, gente, o que é EC. Você sabe, Odete, o que que é EC? Acho que ela também não sabe. Vamos lá. Cadê, cadê, cadê? Embora, segundo a convenção habitual das escrituras Mahayana, ele tenha a forma de um diálogo com Buda histórico, cujas datas tradicionais são 563 a 483 AEC. Não tem nada a ver com Cristo, porque é deles lá, né? Deve ser contemporâneo, alguma coisa assim. Depois de ter sido traduzido para o chinês em 401 EC, ele se espalhou pela Ásia Oriental e se tornou popular em muitas escolas do budismo, excepcionalmente o Zen. Na cópia chinesa do Sutra, gravada por meio de blocos de madeira, que atualmente se encontra no Museu Britânico, é o livro impresso mais antigo do mundo, antecedendo em 586 anos a Bíblia de Gutenberg. Embora o Sutra seja um diálogo, ele não é um texto literário. E não tem o charme dos diálogos de Platão, por exemplo. É muito repetitivo. Mas quando uma afirmação merece ser feita, ela merece ser repetida. Por que que ele repetia tanto? Porque o subconsciente se transforma a partir da repetição, né? A intenção do autor não é nos
In- Ah, era comum. Ah, obrigada, Márcia. Obrigada. Era comum, então, gente. Eu pensei que fosse. É isso mesmo. Ah, tá. Mas quando uma afirmação merece ser feita, ela merece ser repetida. A intenção do autor não é nos impressionar nem divertir. Ele não está tentando ser interessante ou espirituoso. Ele quer nos despertar para a realidade. E caso não tenhamos entendido algo na primeira vez, repete uma segunda vez, e uma terceira vez, e uma quarta vez, até que a nossa sabedoria interna venha, né? O Sutra era famoso no círculo Zen, especialmente por causa de Heinen, o sexto patriarca do Zen, que quando rapaz era um lenhador analfabeto. Segundo a história, um dia parado diante de uma loja onde tinha acabado de entregar uma pilha de lenha, ele ouviu um monge recitar o Sutra com as palavras: desenvolva uma mente que não reside em lugar nenhum. Olha isso, gente. Desenvolva uma mente que não reside em lugar nenhum, né? A mente de Huineng se abriu. O que que é isso para vocês? Uma mente que não reside em lugar nenhum. Quando a gente não se apega às situações, quando a gente não fica apegado aos sentimentos gerados por aquelas situações, não é? A gente não fica presa num além do tempo. É. Porque qual é a pior prisão que existe? A mental, não é? É a única dor que existe, a única prisão realmente que existe é a nossa mente. As histórias que a gente conta nessa mente, né? Então, desenvolva uma mente que não resida em lugar nenhum. Não se apegue aos sentimentos gerados pelas situações. Depois de se tornar um mestre Zen, ele ou uma versão fictícia sua louvou o Sutra do Diamante nos termos mais religiosos. O Buda fez esse discurso especialmente para estudantes muito inteligentes. Ele permitirá que você perceba a essência da mente. Quando você perceber que a sabedoria é inerente à sua própria mente, você não precisará depender da autoridade de nenhuma escritura, já que poderá utilizar a própria sabedoria por meio da prática constante da meditação. Grifem essa parte e façam isso verdadeiro para você. Porque, né, é aqui como Sócrates ensinava a partir da maiêutica. O que é maiêutica? Ele ia instigando os alunos com perguntas para que a sabedoria inata daquele ser viesse à tona, né? Porque todo mundo já passou por uma casa que você paga um curso, você faz alguma coisa, você ouve o professor falando, você fala assim, ai, mas parece que eu já sei tudo isso, né, Odete? Parece que eu já sei tudo isso. Porque, na verdade, ninguém ensina nada para você. Você só está ali para reconectar com aquilo que você já sabe, com a sua sabedoria inata, né? Porque nós todos partimos de, da mesma fonte. Nós todos partimos da mente do Criador, né? Nós todos somos partículas do Criador. É um texto radical, e quando, deixa eu só voltar aqui. Quando você sabe, né, que percebe que a sabedoria é inerente à sua própria mente, você não precisará depender da autoridade de nenhuma escritura, já que poderá utilizar a própria sabedoria por meio da prática constante da meditação. Boa noite, Jeivan. E no livro A Escola dos Deuses, ele fala uma coisa que é Boa bem noite, Zélio. interessante. Nós passamos metade da nossa vida ou mais na escola, mas nessa escola você nunca teve a liberdade para pensar. Você só foi condicionado a repetir padrão colocado em você, para repetir uma cartilha, né? Você vai funcionar depois somente repetindo padrão.
E isso é o que nos desconecta, nos desconectou da nossa essência divina, da nossa sabedoria inata. Porque se você não consegue, não tem liberdade para questionar nada, para responder da sua maneira, então quer dizer que você perde toda a sua essência, não é verdade? Há outra história famosa sobre o Sutra Diamante. Chan, um estudioso sábio do Sutra do Diamante, soube que havia uma doutrina irreverente chamada Zen, que ensinava que havia uma transmissão especial fora dos sutras. Cheio de indignação, ele viajou para o sul para exterminar a heresia. Quando chegou à estrada que levava a Lishou, parou para comprar um lanche com uma idosa que vendia bolinhos em uma barraca na beira da estrada. A mulher perguntou: Vossa Reverência, o que são todos esses livros que está levando em seu carrinho? Techan respondeu: Minhas anotações e comentários sobre o Sutra Diamante. A mulher disse: Soube que o Sutra Diamante diz: a mente passada é inalcançável, a mente futura é inalcançável e a mente presente é inalcançável. Qual mente quer comer o lanche? Vocês perceberam o que ela perguntou? Né? Qual, ó? A mente passada é inalcançável, a mente futura é inalcançável, porque os dois estão dentro de uma determinada mente. E a mente presente é inalcançável, porque se você está refém dessas outras duas, você não tem uma mente aqui, porque essa mente que está aqui no presente, ela é tendenciosa a seguir os conceitos da mente do passado, né? Por isso que ela pergunta aqui, né, no meu interessante ponto de vista, qual mente vai comer o lanche? Qual dessas três, né? Tishan ficou pasmo e não conseguiu responder. Depois de alguns momentos, ele perguntou: Há algum mestre Zen aqui perto? A idosa disse: O mestre Lung Tian mora a menos de 1 quilômetro daqui. Tishan foi até ele, foi até o templo de Lutian e lhe fez perguntas noite adentro. Quando ficou tarde, Lun Chan disse: É melhor você ir para a cama. Tishan curvou-se para o mestre, ergueu as persianas para ir embora, mas estava escuro como breu. Está escuro lá fora, disse ele. Lun Chan acendeu uma vela e a entregou a ele. Quando Tishan estava prestes a pegá-la, Lu Chan a apagou. Com isso, Tishan teve um despertar súbito. No dia seguinte, ele levou suas anotações e comentários sobre o Sutra do Diamante diante do salão Dharma e acendeu uma tocha, dizendo: Apesar de ter dominado os ensinamentos mais profundos, é como colocar um único fio de cabelo na vastidão do espaço. Embora você tenha aprendido todas as verdades do mundo, é como deixar uma gota de água cair em uma ravina profunda. Então ele ateou fogo a seus escritos, fez uma reverência a Lung Chan, e foi embora. E em Uma Mente em Paz, Kate funciona tanto como a idosa que fez a pergunta fundamental, quanto como o Zen que apaga a vela. A pequena chama que tenta iluminar a escuridão envolvente. Se você acha que compreendeu alguma verdade com esse livro, ficará feliz mais tarde ao descobrir que o sopro por trás das palavras de Kate as apagou como a vela em um bolo de aniversário. Não acredite em nada que eu digo, diz com frequência. Teste tudo você mesmo. O importante é descobrir o que é verdade para você, não para mim. Não é verdade? Quando a gente chega nesse ponto, por que que ele fala, né? Quando você descobre a verdade sobre tudo, você é como só sei que nada sei. É bem essa frase que ele quis dizer. Por quê? Porque tudo que a gente aprendeu até hoje vem de conceitos e definição da interpretação de alguém, não é verdade? Nada mais ele está experienciando do que o ponto de vista dele diante daquilo.
E quando a gente percebe que todos os pontos de vista nada mais são do que ponto de vista, o que é verdade? Se a gente sabe que esse universo é mental, que tudo vem da nossa mente, que a nossa mente é o que faz a nossa realidade, entre aspas, acontecer, se eu mudo a minha forma de acreditar, eu mudo também a minha forma de Ó, Jô, você viu manifestar, a hora? não é verdade? Nina, seu microfone está ligado. Então, quando você vê e você percebe que o que você está, na verdade, é repetindo um padrão de alguém, o que é verdade? O que é verdadeiro para você? Qual é a sua verdade sobre isso? Porque diante de, como eu disse, né, eu ficava perplexa de ver como é que a gente teve experiências tão parecidas e atitudes tão diferentes diante dessa mesma experiência. Por quê? Porque cada um carrega dentro de si um- uma personalidade, uma falsa personalidade, uma forma que essa criança captou as coisas, porque a criança tende a levar tudo para o pessoal quando é criança, porque ela não tem ainda o crivo, né, de interpretação. Ela leva tudo para o pessoal, tudo sou eu, tudo é meu, né, Odete? Odete trabalhou muito com isso. Tudo é meu, tudo sou eu. Então, tudo, por isso que a gente vai criando tanta dor e tanta limitação dentro da gente. Porque a gente nunca vai imaginar que aquele ser humano adulto que nos maltratou na infância não era sobre mim, é sobre ele, sobre as dificuldades dele com ele. A gente não tem essa sabedoria quando a gente é criança. Então, a gente vai arquivando tudo, e isso é o que vai criar essa falsa personalidade que vai interpretar as situações por esse ponto. Então, quando eu vou conseguindo um, um entendimento maior sobre mim, sobre como funciona essa mente, sobre o poder que ela tem, esse subconsciente de manifestar, mas que esse subconsciente, ele não indaga, ele não pensa, ele só arquiva e executa, arquiva e executa. Por isso que esse trabalho de autoconhecimento é tão importante se eu quero manifestar uma realidade diferente para mim, né? É quando, preciso parar de falar esse né, é quando eu entendo que eu não sou isso. Então, quem sou eu? A cada segundo, quando eu estou em perfeita comunhão com o meu corpo, no momento presente, a cada segundo eu tenho a possibilidade de trazer para mim uma clareza maior de quem sou eu, né? Se eu estou aqui numa experiência de vida, várias experiências, essa alma que está aqui, eu falo muito sobre isso, ela sabe que ela está aqui só experienciando. E o que nos faz então ficar preso no além do tempo, em memórias que a gente conta e reconta aquela história, a gente fica sempre vivendo um passado no presente. É o meu apego aos sentimentos que eu criei sobre isso. Nada mais é. Porque, ó, sendo até friamente falando, se nós estamos aqui para viver experiências onde você manifesta, né? Nesse livro ou no outro livro, que é a Escola dos Deuses, ele fala muito sobre isso, que nós estamos aqui para sonhar e manifestar sonhos, como o Bashar também fala, né? E só que o que nos impede de manifestar os sonhos mais mirabolantes que a gente tem? O ponto de vista da mente falando, isso é impossível, isso é areia, é muita areia para o seu caminhãozinho, você está pensando uma coisa, mas é outra, né? São todas essas crenças limitantes que a gente recebe
e que a gente passa a acreditar. Então, cada vez que você se indaga, quem sou eu nesse momento? Quando você, eu falo, isso é um trabalho que eu tenho feito comigo já há tempo, por isso que eu gostei muito desse livro e estou adorando o outro. Ou quando eu percebo que eu estou tendo pensamentos repetidos, eu falo assim, mas por que eu estou pensando isso de novo? Para quê? Que consciência isso quer me trazer? Quem sou eu nesse exato momento? Quem eu me permito ser agora, nesse exato momento? Se você começar a indagar isso, você vai começar a perceber que traz uma paz e começa a expandir a sua percepção sobre si mesmo, né? O que vocês acharam dessa abertura do livro? Eu gostaria muito de que vocês conseguissem expor se vocês acreditam que vai ser uma boa experiência de autoconhecimento com tudo isso. O que vocês acharam desse começo, né? Esse Sutra do Diamante aqui, ele vai, é bem interessante. É bem interessante a sabedoria que ele vai trazer de autoconhecimento. O que vocês acharam até esse momento? Como é que foi para vocês? Alguém quer falar? Olha, eu peguei o finalzinho aqui. Tá me ouvindo? Uhum. Mas eu já percebi que esse livro vai ser espetacular. Tudo que a mente faz com a gente é colocar a gente para baixo, ela vai trabalhar bastante. E aí, quando você entende que esse para baixo é, é a forma como você se identificou com ela, né? Uhum. Isso é. E aí, Márcia, sua primeira vez aqui, o que você achou? Ah, eu gostei. Que nem eu tava falando, né? Eu tava vendo quando chegou o livro lá no escritório, comecei a folhear um pouco. Eu já vi que ia ser bem interessante. Eu É, gosto, né? Bastante coisa que faz a gente pensar, né? sim, e quando a gente faz uma egrégora assim, um grupo, o que acontece? As mentes trazem mais consciência quando elas estão conjuntas, né? Quando elas estão juntas, elas, o poder da consciência que vem para todo mundo é muito maior, muito maior, né? E eu sempre tive não é nem dificuldade, porque isso, dificuldade é da mente. A minha mente criava em mim uma repulsa a grupos de estudo, porque eu tive experiências meio dissaboriosas com grupos que eu participei. Mas quando você entende a questão mental, né? Porque as mentes, elas se conectam no campo, elas não estão na nossa cabeça. Então, quando mentes afim olhando para o mesmo ponto, seguindo a mesma direção, elas recebem muito mais iluminação, né? A gente tem mais, tirar esse, né? A gente tem mais possibilidades de acessar algo maior. Você achou, Odete? Você gostou? Show. Agora que eu consegui desligar, quer dizer, ligar. Sim, eu penso o seguinte, também já passei por algumas experiências não muito agradáveis de grupos, né? Estudo de grupos, mas o que que eu penso assim, ó, que quando a gente está num grupo maior, tentando aprender, né? Em cima de um único livro, de um único texto, né? São como é que eu vou te dizer assim, são sensações, né? E são aprendizagens únicas que fortalecem tudo aquilo que a gente está escutando. Porque assim, ó, eu já li grande parte do livro, mas no momento que você lê, eu vou percebendo coisas diferentes que eu não tinha percebido quando eu fiz a leitura. E eu É acho que verdade. isso é muito legal, né? Sim. De você perceber um outro fio da meada lido por outra pessoa, né? Quando Então você isso eu acho estuda, bem, nossa, isso eu acho bem importante.
É, Uhum. é. E aí, Nina, vamos falar hoje também um pouquinho? E aí, Lu? Então, eu tô assim meio, né, quando você começou a falar, né, ela, né, da autora, né, que deu a virada de chave nela lá, nossa, me deu uma virada de chave em mim aqui também, entendeu? Que é uma situação diferente, né? Tudo isso que ela está falando aí. Então, É, eu acredito que vai aprofundar nisso daí, né? No que aconteceu para ela, né? E vai trazer essa consciência aí que a gente vai aprender, né? Que a gente vai entender o que aconteceu, né? é. E trazer para a gente, né? Vai trazer essa consciência. Então, eu acho que, assim, esse comecinho deu um impacto, né? Dela, desse jeito aí. Então, eu acho que vai ser legal, vai ser bom. E como quem que falou foi a Odete, né? Falou da leitura, e é verdade, quando você começa a ler, você, né, eu comecei a ler, eu não peguei o livro ainda porque não chegou, mas a hora que chegar, né, você vai fazer a leitura, mas é totalmente diferente de quando você faz o comentário, porque você traz, né, a sua experiência, todas as suas leituras, você consegue, colocar, né, junto, então é muito rico, né? Fica muito É. rico, Quando a entendeu? gente consegue fazer um paralelo com outros Isso, autores, com outras é, sabedorias, a clareza é maior, né? vai conversando tudo isso, né? É muito legal. Então, é bom, sempre é bom, né? Tô gostando. Edgede, quer falar alguma coisa sobre o que você recebeu? Não, eu estou achando ele muito interessante. Acho que foi uma ótima escolha diante daquilo tudo que a gente já viu. Ele agora vai aprimorar de uma maneira brilhante, né? Já É, que a gente tem aquela experiência, aqueles conhecimentos, e ainda sobre a tua ótica, né? É aquilo ai, nossa Odete. amiga Aldete. Luciá, Luciana. falaram. A gente tem uma percepção, tu tens outra. Por isso que é interessante a gente dar uma lida antes, Sim, para que é. depois, quando tu vem com a tua informação, a gente Porque quando você olhar. lê antes, é interessante, por quê? Porque quando você lê antes, você acessa o seu saber. E às vezes você acessa um ponto de vista que estava limitado ali. E aí, quando você vê a leitura de outras pessoas, pá, parece que fala, cara, É, é, né? Tava vindo, parece que com um véu na frente. Espera que sai e você fala, é muito mais fácil, né? né? Eu vou fazer. Eu não fiz isso nos outros livros, É muito mas, interessante fazer isso. mas aí eu tive essa percepção assim, nossa, tem que dar uma olhada antes para quando chegar, E é né? interessante também, eu tenho essa mania, né, de você ter um marcador de texto e você Sim, vai grifando as partes mais importantes, porque ele se torna daí um estudo, um autoestudo. Você vai lá e só abre aquela porta, a parte, e aquilo traz para você um insight. Às vezes você está precisando de uma resposta no dia que você sabe, puxa, não sei o que, você abre o livro, pá, vem ali, uma sabedoria, né? eu E tenho esse hábito. Eu é, também tenho. Marco tudo. é, Escrevo. Nossa, é um monte de coisa. Pois é. é. É bem importante isso. Eu quero fazer a hora que eu desligar aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá? Não, eu vou fazer ao vivo para ter. Sueli, você tá aí ainda, né? Quer falar, linda, o que você recebeu? Você que não estava no nosso estudo passado, né? O que você recebeu dessa leitura? É minha prima, viu, gente? Para quem não conhece. Conseguiu abrir? Quer que eu te ajude? Peraí. Vê se abriu. Não.
Gisele, eu tô Oi, com áudio? Eu Tô? acho tá, que eu abri. tá. Ah, Aí, tá. Abri? abriu? Abriu, Su, Consegui. Eu fala. consegui também. Tá. Então, Gi, como você falou, eu não estou muito assim fazendo essas leituras profundas, que é bastante profunda, é bastante reflexiva, mas aqui deu para pensar no jeito que eu sou. Você passou assim o meu ponto de vista, né? E sempre eu fui daquelas, né? Que sempre observava o ponto de vista, até hoje eu tenho um pouco disso, de outra pessoa para fazer a minha reflexão. Hoje, bem menos, mas eu sempre sofri muito com isso. A opinião das pessoas às vezes mexia muito comigo, e isso daí atrapalha muito mesmo a gente, né? Eu Sim, acho que a gente tem que ter aquele ponto de vista e, e seguir em frente. Mas agora você mostra uma outra coisa que a gente tem que desarmar, né? Não ter muito assim, a gente ter julgamento, esse julgamento que judia muito das pessoas. E você também me passou muito isso, e hoje eu tenho bastante isso. é, E é, vivo bem melhor assim hoje. Eu acho que eu sou mais leve, não fico julgando, eu entendo mais as pessoas e, e eu acho que sou mais, assim, e nisso me facilita é, a convivência com as pessoas, porque não é fácil, né? A é gente chegar desafiador. nessa fase, tem que passar por muitas, né? Por muitas águas, né? Por muitas quedas para a gente chegar a um patamar assim que fala assim, não, eu entendo essa pessoa, eu entendo essa. Nem sempre eu concordo, mas às vezes a gente entende, né? E isso vai deixando a gente mais leve do julgamento, né? E às vezes, muitas vezes, eu acho assim também que ajuda muito o jeito que as pessoas te tratam, né, tem mais a ver com ela do que com você, né? Então, tudo E isso, né, a gente vai aprendendo nessas reflexões, assim, bastante puxadas. Aí eu achei bastante, o livro bastante, assim, complexo, né? Para mim é muito complexo no que você está lendo hoje. Falei, nossa, a leitura hoje é, eu tô fazendo meu trabalho de escola aqui, escutando você. E então aí, eu, e aí, hã? não, eu indico você não fazer nada, só ficar. É, Se é, somente mas, deixar. mas deu para refletir bem. Então é isso. Então eu achei muito bom. Apesar de, como eu falei para você, eu estou bem longe do que vocês estão aí. O estudo de vocês estão bastante avançado, né? Mas esse é o convite, né? Esse é o convite, porque assim, por mais que já tenhamos estudado os outros, esse é o único. E É, quando a gente, e ao longo do caminho, você vai começar a perceber coisas que receber de você, coisas que vão te libertar muito mais, porque são esses é, julgamentos que criam a separação. E todo ser humano, todo, sem vírgula nenhuma, tem medo de julgamento. E por isso que a gente, né, o medo é da mente. Quem tem medo é esse subconsciente, essa falsa personalidade, não é a alma, né? Porque essa mente condicionada que criou esse ego, esse falso eu, ela sabe que se você se abrir para uma verdade além desse ponto de vista dela, quem vai morrer é essa falsa personalidade. Então, quem tem medo, na verdade, não é você, é a mente condicionada e ela tem o poder sobre nós, né? E é justamente esse poder que esse livro vai nos proporcionar de aprender a trabalhar com essa mente, indagar essa mente, fazer essa mente trabalhar a nosso favor, né?
porque ela é a ferramenta divina que o Criador nos deu de manifestação. E quando a gente torna refém dessa mente, a gente não cria, a gente só recria mais do mesmo. Então, esse é o convite para que você fique conosco ao longo desse ano todo, né? 2 terças no mês. E agradeço a presença de vocês. E o que eu queria perguntar é: tudo bem para vocês se eu deixar gravado no YouTube os nossos encontros? Alguém tem alguma objeção sobre isso? Por mim tá tudo bem. Beleza, então. Eu Tranquilo. agradeço e vou deixar lá, daí depois. Vou deixar no grupo também a, a gravação. Só que se eu deixar só na gravação, a hora que eu limpar o Zoom, essa gravação sai e no YouTube fica lá. Certo? Mais alguma coisa? Certo. Então eu agradeço muito. Ó, a gente conseguiu terminar no horário e que isso é um desafio para mim, falar menos. Quem me conhece sabe que eu quase não falo nada porque eu amo esse assunto. Então é assim, a proposta que eu fiz comigo é falar sobre o assunto que está aparecendo ali. E aí, quando eu recebo aquela intuição, eu desando, tá? Daí a gente fala mais. Mas é muito legal vocês trazerem o seu para que isso cresça, certo? Então, eu agradeço a presença de cada um, recebam o meu abraço carinhoso. Namastê, o Deus que habita em mim, reverencie o Deus que Namastê. habita dentro de você. Namastê. Pedindo agora que cada um fique com o que é seu somente, que o que é de cada um fique com cada um, que cada um fique somente com o que é seu, certo? Porque os corpos têm essa mania de querer curar o outro. Então, não, cada um vai ficar com o que é seu e vamos seguir em frente. Daqui 15 dias a gente se vê e gratidão. E até Obrigada, Gi. um beijo grande para cada um. Beijo. Tá. Obrigada, Gi. Deus abençoe. Amém a nós todos. Tchau.